Você já se deparou com algo tão estranho no céu que deixou você sem palavras? Prepare-se para uma viagem pelos avistamentos mais bizarros e inexplicáveis capturados ao redor do mundo. O que seriam esses objetos misteriosos? Ficção científica ou realidade? Fique até o final para descobrir. Número 1. Objeto estranho em Quebec. No vasto céu existem os mistérios mais estranhos. Em Quebec, Canadá, uma família capturou imagens de um estranho objeto voador não identificado com luzes vermelhas e laranjas brilhantes. Mesmo ao olhar para esse objeto, todos os espectadores estavam certos de que haviam encontrado algo de outro mundo em nossos céus. Quero dizer, apenas olhe para ele. Qualquer um pensaria que encontrou um ser alienígena. Até os especialistas analisaram o vídeo e confirmaram que não era falso. Eles descartaram drones, aviões e fenômenos climáticos. Então, o que mais poderia ser? Apesar dessa análise detalhada, a forma estranha do objeto e os intensos reflexos deixam-no um mistério. Número 2. Esfera de luz em Cuba. Esta deve ser a coisa mais estranha que já vi. Um estranho objeto com um feixe de luz foi gravado por alguns cubanos que simplesmente não faziam ideia do que estavam vendo. Este objeto tinha estruturas em forma de asas em ambas as extremidades e uma forma circular estranha que não parecia corresponder a nada normal visto no céu até agora. Uma análise minuciosa revelou que era realmente uma visão verdadeira. Palpites variavam de seres de outro mundo a tecnologia secreta, mas nada foi confirmado. As investigações resultaram em mais perguntas e foram eventualmente encerradas, deixando sua existência um mistério. Número 3. Objeto voador não identificado hiperrealista. Se você tem dúvidas sobre a existência de objetos voadores não identificados, aqui está um vídeo que pode convencê-lo. Enquanto a maioria das evidências até agora era borrada, este vídeo mostra claramente uma nave com luzes estranhas e protrusões misteriosas na parte inferior. Se isso não é um objeto voador não identificado, eu não sei o que é. Os espectadores ficaram tão impressionados que simplesmente filmaram esse objeto se movendo na área. Espero que não tenham ocorrido abduções, embora haja a possibilidade de que isso fosse apenas um drone feito propositalmente para assustar as pessoas. As testemunhas insistiram que realmente haviam se deparado com vida de outro mundo. Número 4. Luzes estranhas no Brasil. Luzes brilhantes e uma aeronave de formato bizarro. Isso definitivamente é algo de outro mundo. Esta visão assustadora foi gravada por moradores do Brasil que não conseguiram compreender o que estavam vendo. O objeto parecia ter um centro circular e todas aquelas luzes ao seu redor. Assim que o vídeo foi carregado online, as pessoas surgiram com teorias malucas. Alguns sugeriram que era um drone sofisticado exibindo suas manobras, enquanto outros estavam convencidos de que era uma tecnologia avançada secreta. Até agora ninguém conseguiu resolver esse mistério, mas com os governos aceitando abertamente a existência de alienígenas, quem sabe se esse avistamento teve origens de outro mundo. Número 5. Dementador no Reino Unido. Em janeiro de 2024, os moradores do Reino Unido assistiram a uma cena que parecia saída de Harry Potter. Ao olharem para o céu, viram um objeto estranho que tinha uma semelhança bizarra com um dementador. O mais estranho ainda era que uma luz misteriosa estava emanando debaixo dele, como se estivesse lançando um feitiço assustador na área. As pessoas pararam em seu caminho e começaram a filmar o estranho fenômeno acontecendo bem diante de seus olhos. Será que eram realmente dementadores prontos para sugar a vida das pessoas? O que você acha que estava acontecendo? Número 6. Goku no céu em Osaka. Um dia normal dirigindo pelas ruas de Osaka, Japão, se transformou em uma experiência emocionante quando as pessoas notaram um objeto vermelho brilhante se movendo pelo céu. Parecia quase que Goku estava se preparando para dominar o mundo, mas isso definitivamente não poderia ser o caso. Enquanto muitos ficaram se perguntando o que estavam vendo, alguns surgiram com teorias. Poderia ser um objeto descendendo dos céus ou talvez apenas uma falha na câmera. Embora as testemunhas insistissem que era algo de outro mundo, não havia nada para provar suas alegações além deste vídeo. Número 7. Luzes estranhas, no Alasca. Em novembro de 2023, uma noite normal no Alasca se transformou em uma experiência extraterrestre quando 3 objetos brilhantes começaram a sobrevoar o céu, quase parecendo uma frota movendo-se pelo planeta. Poderiam ser cometas ou meteoros, mas aqui estão algumas razões pelas quais pode ser algo completamente inesperado. Diferente de um cometa normal, esses objetos não tinham caudas e seu movimento era muito mais calculado e preciso.
Houve rumores afirmando que eram na verdade naves alienígenas tentando se disfarçar como meteoros, mas isso nunca foi confirmado e permaneceu apenas como rumores. Número 8. Roupão voador em Glasgow. Um casal de Glasgow olhou pela janela de seu apartamento e viu essa coisa estranha se movendo pela área. Parecia quase uma pessoa vestindo um roupão gigante e voando no ar. Essas pessoas não tinham ideia do que era e ficaram tão chocadas que nem conseguiram filmar direito no início. Eles pensaram que poderia ser um pedaço de pano levado pelos ventos fortes, mas ainda era improvável que se movesse em uma linha tão reta. Este objeto estranho era tão enigmático que ninguém conseguiu formular uma explicação adequada para ele. Observadores de objetos voadores não identificados afirmam que é um dos centenas de objetos não identificados que nos visitaram até agora, mas isso também não está confirmado. Número 9. Cilindro estranho. Isso parece a cena inicial de uma invasão alienígena. Alguns proprietários encontraram esse objeto estranho pairando bem acima de seu quintal e ficaram impressionados com como algo tão assustador poderia existir na realidade. Parecia quase uma espécie de máquina, mas por que estava suspensa no meio do ar? Não há como uma máquina fazer isso. As coisas ficaram ainda mais assustadoras quando começou a se mover e, de repente, parecia ser apenas um ponto que desapareceu em segundos. Mesmo depois que o vídeo foi compartilhado online para obter algumas respostas, ninguém conseguiu descobrir o que era. Você tem alguma ideia? Número 10. Skatista voador em Memphis. Em agosto de 2021, os moradores de Memphis presenciaram uma figura humanoide movendo-se pelo céu e estranhamente parecia uma pessoa em um skate. Alguns até brincaram, chamando de Homem-Aranha, se preparando para salvar a vizinhança. Bem, essa figura humanoide deixou muitas pessoas questionando o que poderia estar presente bem acima de suas cabeças. Há uma teoria sugerindo que era um balão de hélio em forma de pessoa que saiu de controle e começou a voar alto no céu. Eu realmente espero que tenha sido apenas isso. Número 11. Nós da Era do Gelo em Gamak. Parece que o esquilo da Era do Gelo esqueceu de enterrar sua noz no chão. Os céus de Gamak tiveram uma coisa bastante incomum além dos pássaros normais voando. Esse objeto de forma estranha foi visto se movendo como se fosse dono do lugar. Algumas pessoas tiveram sorte de capturá-lo em seus celulares e até carregaram o vídeo online, mas ninguém tinha certeza do que era. Palpites variavam de balões meteorológicos a drones estranhos na área, mas, honestamente, não parecia ser nenhum deles. Algumas testemunhas até afirmaram ter visto alienígenas, aumentando a ideia de que era um visitante do espaço, mas não tinham provas para isso. Número 12. Chifres vermelhos em Londres. Oh meu Deus, o que é isso? Um entregador de South London teve uma experiência bastante estranha quando saiu para trabalhar e viu essa coisa no céu. Parecia quase como chifres vermelhos assustadores de um diabo. Muitas pessoas tentaram dizer que eram luzes de uma torre, mas, sinceramente, não acredito nisso. Não havia tal prédio por perto e o objeto parecia ter uma forma circular. Até as testemunhas estavam certas de que isso era mais como um ser extraterrestre visitando nosso planeta e coletando informações sobre a vida aqui. Número 13. Cobra voadora na Polônia. Se você tem medo de cobras, talvez queira pular essa. Um grupo de pessoas na Polônia começou a afirmar que uma cobra gigante estava se movendo acima de suas cabeças. E, surpreendentemente, elas tinham um vídeo para provar suas alegações. Assim que compartilharam online, muitos começaram a chamar de pipa, ou talvez apenas um tubo de plástico levado por ventos fortes. As testemunhas, por outro lado, insistiam que era uma serpente. Agora, tenho certeza de que a maioria dos répteis não pode voar no ar. Então essa coisa era uma pipa ou um objeto desconhecido pronto para dominar nossos céus. Número 14. Perseguidor assustador. Alguma vez você já sentiu que alguém estava te seguindo? Bem, é exatamente assim que essas pessoas se sentiram quando notaram um objeto estranho voando no ar e se movendo junto com elas. Tinha essas estruturas parecidas com pernas e um corpo redondo e branco. O motorista e todos no carro estavam preocupados se algo do espaço sideral os estava seguindo. Mas tenho certeza de que era apenas a imaginação deles indo longe demais. Ao compartilharem o vídeo online, muitos espectadores apontaram sua semelhança com um balão meteorológico. Agora, não sei você, mas faz sentido pensar nisso como um balão meteorológico. Número 15. Cápsula aérea. Um morador conseguiu capturar um dos vídeos mais claros de um objeto voador não identificado do conforto do seu quintal. Este objeto cilíndrico estava caindo do céu e quase parecia ter perdido o controle do voo.
Felizmente, a testemunha tinha uma câmera de alta qualidade e conseguiu capturar todos os detalhes deste objeto de outro mundo. Sua forma bizarra e as marcas indicavam que claramente não era parte do nosso mundo, ou poderia ser um tipo de tecnologia ainda mantida em segredo. O vídeo termina abruptamente com o objeto caindo, mas levanta várias questões sobre o que poderia estar acontecendo ao nosso redor. Número 16. Voo casual na Itália. Um homem da Itália relatou ter visto um objeto voador não identificado no céu e ainda tinha um vídeo para provar suas alegações. Ele capturou essa estranha nave oval voando sem rumo acima das árvores e honestamente a filmagem parecia bastante promissora. Isso claramente não era o avião comum que normalmente vemos sobre nossas cabeças. Mesmo quando se moveu atrás dos galhos, o homem continuou filmando o objeto, pois tinha certeza de que essa era sua chance única na vida de obter provas de seu avistamento. Poucos minutos depois, desapareceu da cena a velocidades impressionantes, nunca mais sendo visto novamente. Muitos consideraram isso como uma das melhores evidências da existência de alienígenas e até elogiaram o cinegrafista por manter a mão firme. Número 17. Estrutura estranha. Você pode ter visto coisas estranhas, mas nada supera este avistamento. Assim que os pedestres notaram esse objeto estranho se movendo suavemente pelo céu, sacaram suas câmeras e começaram a gravar todo o incidente. Isso era diferente de tudo que já haviam visto antes. Ao dar zoom no objeto, parecia ser uma estrutura metálica espinhosa. Esperando encontrar respostas, compartilharam o vídeo online e receberam algumas respostas incríveis, desde isso ser um anjo bíblico, até um objeto voador não identificado visitando nosso planeta. Essas suposições estavam ficando bastante selvagens. No entanto, não houve nenhuma palavra dos especialistas, apenas aumentando o mistério. Número 18. Ato flagrado pela Marinha dos Estados Unidos. Notícias de objetos voadores não identificados podem parecer difíceis de acreditar hoje em dia, mas aqui está uma filmagem liberada pela própria Marinha dos Estados Unidos. Alguns pilotos da Marinha estavam realizando suas tarefas de patrulhar uma área, quando capturaram imagens desse estranho objeto voador e até eles estavam confusos sobre o que estavam vendo. Movendo-se contra ventos rápidos, esses objetos tinham uma forma oval estranha, semelhante à que vimos em diferentes objetos voadores não identificados. Imagine se um piloto não conseguiu reconhecer isso. O que poderia realmente ser? Até o Pentágono liberou essa filmagem afirmando que esses eram fenômenos aéreos não identificados. Parece que os governos estão finalmente sendo honestos sobre o que têm escondido. Número 19. Objeto suspeito na Rússia. Recentemente, alguns moradores na Rússia filmaram sua memória mais assustadora quando esse objeto de formato estranho estava voando sobre sua casa. Era diferente de qualquer coisa normal que você esperaria ver no céu. O objeto tinha uma forma irregular e estava se movendo em linha reta e a uma velocidade constante. Muitos testemunhas e espectadores online estavam considerando a ideia de que isso era realmente um objeto voador não identificado, escaneando a área e obtendo informações suficientes para enviar de volta para os alienígenas. Embora essa teoria ainda não tenha sido provada, ninguém conseguiu fazer qualquer outro sentido do que estava acontecendo ali. Você acha que os alienígenas poderiam realmente estar nos visitando? Número 20. Objeto misterioso nos Estados Unidos. Todos já ouvimos rumores sobre o exército dos Estados Unidos realizando atividades suspeitas, e um homem realmente flagrou algo para provar essas alegações. Ao passar pela sede militar dos Estados Unidos, ele avistou esse objeto bizarro voando acima da área, e estava claro que não era uma aeronave comum. A estrutura ondulada e o leve pulso desse objeto o tornavam ainda mais assustador. Julgando pela distância das montanhas, tinha que estar muito alto do chão. De acordo com as testemunhas, isso não eram balões e muitos acreditam que ele havia capturado uma tecnologia militar secreta. O que você acha que era? Número 21. Ondas hipnóticas. Uma cena de pesadelo se desenrolou no céu noturno quando essas ondas de luz assustadoras foram vistas tomando conta dos céus. Parecia quase que algo estava se aproximando do nosso planeta e era muito rápido. Embora muitos espectadores estivessem chamando isso de uma invasão alienígena, eu fiz algumas pesquisas e descobri que era um sistema de foguetes disparando seus propulsores. Isso mesmo que pareça uma cena do espaço sideral, era na verdade nossa própria aeronave pronta para fazer seu caminho para novos horizontes. Número 22. Arquitetos alienígenas. Vamos lá. As pirâmides sempre foram motivo de debate sobre quem as construiu e este vídeo pode resolver esse mistério de uma vez por todas.
Alguns turistas notaram esse objeto estranho pairando sobre as pirâmides e ele tinha um feixe de luz saindo de sua base. Muitos que viram esse vídeo começaram a apontar como esse objeto misteriosamente se assemelhava à imagem típica de um objeto voador não identificado que todos conhecemos. Poderiam ser realmente alienígenas extraindo algo dessas estruturas gigantes? Até agora, nenhuma posição oficial foi tomada sobre o avistamento, mas os observadores de objetos voadores não identificados estão chamando isso de a prova perfeita de sua existência. Número 23. Céu azul em Portugal e Espanha. Os céus noturnos de Portugal e Espanha se transformaram em dia por alguns minutos no dia 19 de maio de 2024, e foi realmente uma visão incrível. As testemunhas congelaram em seus lugares enquanto uma bola gigante de luz atravessava o céu bem acima de suas cabeças. Alguns estavam afirmando que eram objetos voadores não identificados entrando em nosso mundo, enquanto outros estavam mais do lado racional, achando que era um cometa. Logo, as autoridades esclareceram que um cometa havia entrado em nosso ambiente e se movido através dele, iluminando toda a área. Então, sempre que você estiver fora, esteja preparado para a natureza trazer qualquer surpresa. Número 24. Moedas voadoras em Las Vegas. Este é algum tipo de objeto voador não identificado ou algum tipo de forma de vida no céu. Os moradores de Las Vegas, Nevada, tiveram um dia bastante estranho ao caminhar pela rua quando testemunharam este objeto estranho movendo-se pelo céu. Primeiro, parecia quase ter uma estrutura de moeda e depois começou a se transformar em algo completamente diferente. Continuou se movendo na área e ninguém conseguia descobrir exatamente o que era. Enquanto alguns estavam chamando isso de um objeto extraterrestre, outros estavam insistindo que era uma tecnologia secreta que havia sido escondida do mundo. Seja o que for, ainda não há respostas sobre o que essas pessoas encontraram. Você acha que os alienígenas visitariam nosso planeta dessa forma? Número 25. Luzes intermitentes na Malásia. Se você acha que uma invasão alienígena é impossível, espere até ver este vídeo estranho gravado na Malásia. Alguns moradores estavam caminhando quando notaram luzes estranhas piscando entre as nuvens. A principal coisa que tornou a cena ainda mais assustadora foi que elas estavam quase em um círculo perfeito, e essas luzes estavam piscando continuamente. Há uma possibilidade de que isso fosse um objeto voador não identificado se escondendo à vista de todos, mas faltava táticas de camuflagem ou simplesmente algum tipo de fenômeno natural do qual não temos ideia. A verdade, por outro lado, ainda permanece um mistério. Número 26. Objeto voador não identificado bizarro em um avião. De todos os vídeos de objetos voadores não identificados que vimos até agora, este tem que ser o mais estranho. Foi filmado por alguns passageiros em um avião e eles até mencionaram que não era uma nave comum. A forma amorfa e a maneira como se movia em círculos sugeria algo de outro mundo, mas isso nem era a parte mais assustadora. Apenas alguns minutos depois, o objeto até começou seus motores. Agora não há como alguém me convencer de que é normal para balões de ar quente fazerem isso. Há teorias que afirmam que isso era um objeto voador não identificado alienígena deslizando casualmente em nossos céus, enquanto outros sugeriram que poderia ser uma tecnologia militar secreta. A verdade, no entanto, ainda é desconhecida. Número 27. Objeto voador, não identificado, estrela em montanhas. Um dia calmo de caminhada pelas montanhas se transformou em uma memória assustadora para algumas pessoas quando viram este objeto se movendo casualmente na área. Era moldado como uma estrela, e não há balões de ar que se parecem com isso. As testemunhas mencionaram que esses eram realmente seres extraterrestres se preparando para aterrissar na Terra. Mesmo quando foi compartilhado online, houve um alvoroço sobre as alegações de que os alienígenas eram reais. Há uma possibilidade de que pudesse ser um drone experimental em forma de estrela para testar seu uso, mas seja qual for o caso, é bastante chocante ver algo como um objeto voador não identificado em forma de estrela na área. Número 28. Guerra nas Estrelas na Terra. Yo, o que é isso, mano? O que é isso? Se você ama o filme Guerra nas Estrelas, então este próximo é para você. Alguns moradores compartilharam o clipe nas redes sociais e os espectadores imediatamente identificaram como a Millennium Falcon. Era quase como se algum tipo de guerra universal estivesse a caminho do nosso planeta. Embora tenha havido alegações de que isso era uma obra inteligente de CGI, outros ainda sugeriram que o universo é vasto e inexplorado. Então há a possibilidade de ser uma nave espacial real.
O debate ainda está em andamento sem uma conclusão adequada. Número 29. Água-viva no céu em Omã. Todos nós já vimos águas-vivas nas águas profundas, mas aqui está algo que vai explodir sua mente. Moradores de Omã registraram criaturas parecidas com água-viva deslizando em seus céus, e isso deixou todos se perguntando que tipo de segredos esses céus guardam. Não há como negar que a coisa se movia e parecia uma água-viva. Há rumores de objetos voadores não identificados disfarçados como essas criaturas marinhas se movendo em nosso planeta. Mas esses são apenas rumores. Nada desse tipo foi confirmado pelas autoridades, deixando esse avistamento como um mistério não resolvido. Número 30. Monstro marinho em Boston. O oceano está cheio de surpresas e criaturas desconhecidas, mas uma visita à gelada praia de Boston trouxe uma visão inesperada quando esta serpente marinha emergiu da superfície da água. Ela até rugiu da maneira mais assustadora possível, como se estivesse anunciando que tomaria conta de tudo. Alguns afirmaram que era um vídeo editado com grandes obras de CGI, mas quem sabe o que vive nas profundezas escuras do oceano? E se mantivermos a mente aberta, não há nada que não possamos esperar desses oceanos. Número 31. Inseto voador nos Países Baixos. Em 2020, alguns pedestres notaram essa coisa estranha existindo casualmente nos céus de Utrecht, nos Países Baixos. A qualidade do vídeo era meio baixa, mas era o suficiente para perceber que essa coisa não era normal. No segundo em que a câmera focou na coisa, capturou sua forma assustadora. Havia dentes estranhos nas bordas, fazendo parecer quase um inseto gigante. Julgando pela distância entre essas pessoas e o objeto, tinha que ter vários metros de comprimento. Até agora não houve nenhuma explicação adequada para isso. Alguns disseram que poderia ser um objeto voador não identificado, enquanto outros o chamaram de um drone engraçado. Mas a realidade ainda é um mistério. Número 32. Anjo negro na Califórnia. Você já viu um objeto voador não identificado em forma de anjo? Se não, aqui está um capturado por moradores na Califórnia. Muitas pessoas viram essa coisa se movendo pelo céu e tinham certeza de que não era feita por humanos. A forma de asa estranha, corpo longo no meio e movimento incomum pela área apontavam para a possibilidade de ser um objeto de outro mundo. Mesmo se considerarmos como um objeto voador não identificado, essa coisa tem que ser única, já que a maioria dos objetos voadores não identificados vistos antes tem aquela forma de cúpula e corpo circular. Então, seja o que for, certamente deixou as pessoas com muitas perguntas, mas sem respostas. Número 33. Luzes sagradas em Hoboken. Um visitante da cachoeira de Hoboken capturou sem querer uma visão de outro mundo. Quando olhei para cima, disse: "Uau! Isso é incrível!" Duas luzes estavam subindo no céu noturno como uma homenagem emocional a vidas perdidas. No topo dessas luzes parecia haver uma figura celestial. Logo, essas imagens chamaram a atenção do mundo, com algumas pessoas chamando de Jesus visitando a área, enquanto outras estavam certas de que era apenas um truque da luz. As imagens criaram um novo sentido de esperança e inspiração entre muitas pessoas, enquanto lembravam de seus entes queridos. Número 34. Mundo mágico no ar. Que magia de Harry Potter está acontecendo aqui? Os espectadores ficaram loucos com o que viram. Agora, como sabemos, árvores são supostas para estarem enraizadas no chão e crescerem pacificamente a partir daquele ponto. Mas este vídeo parecia desafiar todas as leis da natureza. Poderia realmente ser um truque de mágica usado para realocar árvores gigantes? Bem, a resposta por trás dessa visão estranha está em um guindaste. Alguns trabalhadores estavam realocando essa árvore e a levantaram de seu espaço original usando um guindaste. Como o dispositivo não estava claramente visível, parecia um truque de mágica. Bem, acho que nem todos os incidentes são inexplicáveis. Número 35. Múltiplas luzes em triângulo. Um homem olhou pela janela esperando desfrutar da vista calma da lua e testemunhou essa cena bizarra de 3 orbes de luz formando um triângulo no céu. Esses orbes pareciam emitir uma cor amarela brilhante e deixaram todos se perguntando o que poderia ser. Essas coisas estavam até se movendo ligeiramente, descartando a possibilidade de ser uma farsa. Quando especialistas analisaram o vídeo, até eles ficaram confusos e não sabiam o que fazer com isso. Ainda assim, alguns moradores pensaram que esses poderiam ser de uma instalação de energia. As testemunhas, por outro lado, estavam certas de que esses eram realmente seres extraterrestres pairando no céu noturno. Número 36. Exércitos de anjos.
Todos esses moradores ficaram surpresos ao ver seus céus tomados por figuras enormes que pareciam estar vindo para as pessoas vivendo na cidade. Essas criaturas escuras pareciam estar chegando com um motivo de guerra. Assim que o vídeo foi carregado, muitos começaram a questionar por que os governos e as autoridades estavam quietos sobre todo o incidente. Logo, todo o cenário foi varrido para debaixo do tapete, mas as pessoas que viram tudo com seus próprios olhos insistiam que essas criaturas estavam lá na vida real e desapareceram apenas alguns minutos depois. Alguns céticos duvidam dessas alegações e ainda estão tentando encontrar respostas sobre o que realmente aconteceu. Número 37. Portal para outro mundo. Agora este vídeo deixou várias pessoas perplexas, pois elas não tinham ideia do que estava acontecendo nos seus céus. Uma coisa era certa, isso não era algo natural. Segundo teorias, isso era na verdade um experimento do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, e eles estavam tentando abrir um portal para o outro lado do universo. Com nuvens de poeira e luzes brilhantes, conseguiram criar um portal circular, mas por algum motivo não parecia funcionar completamente. Agora, há algum ceticismo em relação a esses vídeos, é claro, e muitos estão até chamando-os de uma grande obra de CGI, mas nunca sabemos o que os governos podem estar fazendo a portas fechadas. Número 38. Objeto voador, não identificado cigarro em Chanka. Esta filmagem, gravada em 2020 das fascinantes paisagens de Chanka, na Hungria, deixou dezenas de espectadores questionando o que realmente estava acontecendo no nosso mundo. Um drone estava explorando as colinas e a bela vila quando capturou um objeto alienígena zoomando no céu. Esta aeronave em forma de cigarro estava mergulhando para cima e para baixo pelo céu e eventualmente desapareceu nele. Muitos espectadores apontaram suas características que o tornavam uma experiência de outro mundo para assistir. A maneira como se movia rapidamente e mudava de direção e como não tinha trilhas, tornava evidente que não era algo feito pelo homem. Alguns sugeriram que pertencia inteiramente ao espaço sideral, enquanto outros insistiam que era uma tecnologia de próximo nível. Número 39. Anel de fumaça na Sicília. Círculos voando no céu, quem poderia ter feito tal coisa? Alguns moradores da Sicília, Itália, capturaram um objeto perfeitamente circular brilhante pairando no céu. Essas pessoas até começaram a pensar que um anjo esteve lá por algum tempo e este era seu halo. Por mais estranho que pareça, isso era na verdade apenas a natureza pregando sua própria peça. Segundo especialistas, esses são chamados de anéis de vórtice e são feitos de uma mistura de fumaça, vapor e outros gases liberados de aberturas vulcânicas em alta velocidade. Portanto, se você já vir algo semelhante, saiba que geralmente são fenômenos naturais. Número 40. Móveis voadores na Turquia. Um vídeo notável da Turquia circulando nas redes sociais mostra um sofá aparentemente planando no ar durante uma tempestade. Tenho certeza de que as pessoas na Turquia nunca imaginaram que veriam móveis voando com o vento. Um vídeo foi compartilhado online por um morador quando ele viu um sofá casualmente voando no céu como se fosse o Superman. Mesmo que pareça que este objeto possuía algum tipo de superpoderes, na verdade estava sendo carregado por ventos rápidos. Naquela época, a Turquia estava passando por ventos inesperadamente rápidos, que levantaram o sofá e começaram a girá-lo como se não fosse nada demais. É hora do tópico curioso de hoje. Uma noite, o horizonte de Nova York ficou azul elétrico, causando confusão e vários rumores. Enquanto alguns esperavam que fosse uma invasão alienígena ou algum tipo de ataque, a realidade era bem diferente. Uma explosão e um incêndio em uma usina elétrica em Astoria, Queens, levaram a esse espetáculo incrível. A luz azul brilhante, visível a até 40 quilômetros de distância, resultou de transformadores afetados. Isso causou quedas de energia, luzes piscando e até atrasos no aeroporto LaGuardia. As pessoas nas proximidades sentiram a explosão e viram o brilho iluminando o céu como uma cena de um filme de ficção científica. Apesar do pânico e das interrupções, felizmente todos estavam seguros. Foi um show de luz e surpresa que ninguém na cidade esqueceria. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal e clicar no ícone do sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui e assista a outros vídeos do canal. Cuidem-se, pessoal!